A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, você viu no vídeo anterior, o vídeo que eu coloquei lá na tela final do irmão André Souza? Se não viu, eu recomendo, veja o vídeo dele, tá? Presta atenção nas coisas que ele está dizendo, tá bom? Ele é um irmão que tem muita experiência, conhece bem a congregação, tá? Ele cresceu nos corredores da congregação, né? Diferente da minha pessoa, que eu já fui para a congregação um homem adulto de 30 anos, né? Não, ele é diferente. Ele, desde bebezinho, né? Neto e filho de pais crentes da congregação cristã no Brasil. E sofreu lá uma violência muito grande. E ele está denunciando, fazendo vídeos e ajudando muita gente, tá? Os seus vídeos são dedicados aos músicos que perderam a sua liberdade, por inúmeras razões, né? Porque durante muitos anos, dezenas de anos, se você se contrapusesse a um ancião, pronto, já era motivo, né? Você iria para a lista negra daqueles que deveriam ser expulsos, né? Como cães, cadelas, porcas lavadas, cadáveres mortos caíram da graça, um monte de coisa desse tipo, né? Quando isso não existe em absoluto. Então eu recomendo, vejam os vídeos do irmão André, tá bom? Bem, meus queridos, nós vamos continuar dando sequência, né, ao vídeo onde eu trato, né, o obreiro é digno de receber salário. Eu fiz o inicial, depois eu fiz o segundo, dividindo ele em 3 partes, parte A, parte B e parte C. Então agora vamos entrar na terceira parte desse vídeo, né? No vídeo anterior, nós, antes, uma observação, tá? Está passando aí na tela os versos bíblicos que fundamentam esses meus vídeos que eu estou apresentando. São versos que mostram que o obreiro é sim digno de receber salário, né? Porque ele deve receber salário? Para viver exclusivamente cuidando das almas que foram confiadas ao seu cuidado, né? Então, fazer diferente é ir na contramão da vontade de Deus. E quem faz diferente é porque não crê no Senhor Jesus e não serve o verdadeiro Deus. Não serve o Deus verdadeiro, que é o próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós. Então a congregação tem uma máxima, né? Eles dizem: deixa que o Senhor cuida. Mentira. Isso é mentira. Tá? O Senhor quer que o ancião, o diácono, o cooperador, tenha sua vida dedicada a cuidar das ovelhas, né? E quem não faz isso? Quem não faz isso é aquele que é mercenário. Mostrei também no vídeo anterior que mercenário, na língua portuguesa, tá, é o que recebe dinheiro, né? Por ambição pessoal. Pega dinheiro por ambição pessoal. Quer dinheiro para fazer uma tarefa? Por ambição pessoal. E eu citei um exemplo, né? Soldado vai à luta, né? À guerra, matar os seus inimigos, porque ele vai com propósitos nobres, né? Defender a sua pátria, que em última análise defender sua família, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, seu pai, sua mãe, sua pátria. Então, isso é digno de respeito e honra. Agora, há muitos soldados que não vão para a guerra, né? Porque, para defender a pátria, eles são pagos para guerrear. São os mercenários, né? Então aí já é imoral. Ele vai tirar a vida de pessoas, não é por um princípio nobre, é simplesmente por dinheiro. É um assassino.
é apenas um assassino. Então, é por isso, e o ministério acusa os pastores, né, que recebem salário, sendo mercenários, né, homens mercenários, porque eles não recebem salário e não têm pastor. Pastor é um só, o Senhor Jesus. Né? Essa é a pregação mentirosa destes homens. Também eu faço esses vídeos, não é na defesa desses pastores que vocês estão vendo aí na televisão, que vivem atrás de dinheiro, vendendo amuletos, né? Vendendo amuletos, lencinho, água santa lá de Israel, e tantas coisas, né, que usam para levantar dinheiro. E esses homens moram em mansões, têm aviões, helicópteros, né, carros importados, 0 quilômetro, entende? Estou fazendo vídeo na defesa dessas pessoas que são poucas, né? Eu estou fazendo esse vídeo mostrando essas coisas no benefício da nossa querida Irmandade, que é uma Irmandade desassistida, uma Irmandade que não tem o cuidado da sua liderança a respeito das suas vidas. E faço também na defesa de milhares, né, milhões de pastores, né, que, por vezes, até muitos têm uma profissão, são engenheiros, administradores de empresas, professores, economistas, né, e que descobriram, né, encontraram-se com o Senhor Jesus e abandonaram suas profissões para cuidar das ovelhas que o Senhor, né, agregou para que ele cuidasse. E vivem modestamente, alguns têm uma casinha para morar, né, um carrinho velho, um salário pequenininho, mas o seu tempo todo é gasto no estudo da palavra de Deus, na oração, orando nas visitas aos enfermos, no aconselhamento das pessoas, orientando os casais, resolvendo problemas familiares, né? Esse é na defesa de homens que estão vivenciando o verdadeiro ministério, que é o cuidado com as ovelhas. Por isso é que estou fazendo estes vídeos, né? Agora vocês vão descobrir, né, quem é realmente o mercenário. Quem é o mercenário? O Senhor Jesus define isso muito, muito bem lá no capítulo 10, está vendo aqui, ó? Capítulo 10 do Evangelho de João. Vamos ver aí o versículo 11. Né? Aliás, o versículo 10 é até bacana, né? O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Tá? Então, esse ladrão está falando do diabo e os seus servos, né? Esse ladrão aqui, ó, esse ladrão, não só é o demônio, né, o diabo e seus demônios, mas como também os falsos obreiros. Eles só vêm para roubar e matar e destruir. O ministério da congregação não mexe com, dizem, alegam-se, fazem propaganda, né? Que não recebem dinheiro e tal, e não mexem com dinheiro, né? Mas eles roubam o que é mais precioso, a alma, a salva das pessoas. Eles matam também, matam porque mandam as almas para o inferno, destroem estas almas e suas famílias. Mas o Senhor Jesus e o verdadeiro pastor, ele vem para que as pessoas tenham vida, né? E tenham esta vida com abundância. Esse é o ministério do Senhor Jesus. Ele veio para essa finalidade. E os seus seguidores, que pastoreiam as ovelhas, eles também são levantados por Deus para que as pessoas tenham vida eterna e tenham esta vida com abundância. No verso 11, o Senhor Jesus diz: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E agora ele qualifica esse bom pastor. Ele diz que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Está vendo? Ele dá a sua vida. Ele não vende a sua vida. Ele dá a sua vida. Quando ele recebe este salário,
Tá? Isso não quer dizer que ele está dando a negatividade de que ele esteja dando a sua vida para o benefício das almas. Não. Ele está recebendo um salário para ter condições de dedicar-se às suas ovelhas. Porque, evidentemente, como vocês viram aí nos versos que passaram na tela, que dão sustentação ao sustento do obreiro, vocês perceberam, lá Paulo mesmo está dizendo que ele recebeu salário para poder cuidar da igreja de Corinto, ajudá-los nas suas dificuldades. Né? Aí agora no verso 12, o Senhor Jesus define o quê? Define quem é o mercenário. Tá? O mercenário, né? Aqui ele define quem é esse mercenário. Ele diz o mercenário e o que não é pastor, tá? Ele se diz pastor de ovelhas, né? São os nossos anciãos e cooperadores. Se dizem, né, que cuidam das ovelhas, mas na verdade, você fazer uma pregação de 40 minutos num culto, né, não é pastorear ovelhas, é jogar palavras da tribuna, né? Caia na cabeça de quem cair. Está entendendo? O verdadeiro ministério do pastor, ele é exercido 24 horas por dia. Tá? Não é só 40 minutos de pregação. Tá? E o 99,9% do seu ministério não é exercido atrás de uma tribuna. 99% do seu ministério é andando, né? Andando na busca das almas perdidas, visitando aqueles que fazem parte da sua comunidade cristã, assistindo-os nas suas necessidades, né? Orando e aprendendo a respeito da palavra de Deus para poder exercer bem o seu ministério. Então, mas o mercenário não faz nada disso. Tá? Aquilo, para ele, é uma glória, né? Assumir uma tribuna, né? Pregar para centenas de pessoas que nada sabem do que a Bíblia diz, e ele conseguiu iludi-las, dizendo-se servo de Deus, né? Portador da palavra de Deus, mas na realidade ele não é nada disso, ele é um mercenário, né? E ele não é pastor. E as ovelhas que estão ali reunidas não são deles, não são dele. Tá? Ele é um usurpador, está ali para ludibriar as pessoas. E como é que você sabe que ele é um mercenário? Qual é a prova que você tem de que ele é um mercenário? É fácil, o Senhor Jesus explica. Quando o mercenário vê, ele vê, enxerga, percebe, vê vir o lobo, ele deixa as ovelhas e foge. Isso aí é a diferença do verdadeiro pastor e do falso pastor. Essa aí é a diferença do verdadeiro pastor e do falso pastor. Porque o verdadeiro pastor, ele cuida da ovelha. Ele não foge. Tá? Ele não foge, ó. Mas o falso pastor, ele foge. Ele foge. Por que ele foge? Porque ele não é pastor de ovelhas. As ovelhas que estão reunidas ali na sua presença, ou que foram entregues aos seus cuidados, não são dele. Tá? Não são deles. Ó. Aqui está escrito, mas o mercenário que não é pastor, de quem não sei são as ovelhas, né? Não é dele. Então ele vê vir o lobo, ele deixa as ovelhas e foge. Tá? E o que acontece? O lobo as arrebata e dispersa estas ovelhas. Está entendendo? Ora,
O Senhor, no verso 13, diz: ora, o mercenário foge, está vendo? Mercenário, aquele que não é pastor, foge, porque é mercenário. Está vendo? Ele é mercenário. A Irmandade, o ministério diz que eles não recebem dinheiro, trabalham espontaneamente, não recebem salário e tal, entendeu? Então, por isso que eles não são mercenários, né? Mas o Senhor está fazendo saber aqui quem é um verdadeiro mercenário. Não é aquele que não recebe salário, é aquele que não faz a vontade de Deus, não atende os seus conselhos, não guarda a sua palavra, né? Esse é o mercenário. E também é fácil você perceber isso, porque a nossa doutrina diz, aqui, que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Então, ele é um falso profeta e apóstata das nossas doutrinas originais. E ele foge e não tem cuidado das ovelhas. Não se preocupa com elas. Tá? Ele nem vai orar por elas. Tá? Nem vai orar por elas. Porque ele não tem cuidado das ovelhas. Ele não se preocupa com elas. Ele está correndo atrás do quê? Atrás do quê? Dos seus próprios negócios. Entendeu? Muitos têm empregos, têm empresas, né? Muitos até faturam, né? Prestando serviço para a Congregação Cristã do Brasil, né? Por exemplo, fazendo o serviço de corretor de imóveis para pegar comissão na venda de imóveis, de terrenos para construção de casas de oração. Outros prestam serviço diversos para a congregação. Eles vivem correndo atrás dos seus próprios negócios, quando a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, de acordo com a nossa doutrina, que é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta, guia de conduta é aquilo que a Bíblia diz é o que você deve fazer, a palavra fala, né? Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida. O que é se embaraçar com negócios desta vida? É você viver preocupado com negócios, né? Com o seu emprego, com o seu trabalho, com a sua empresa. Entende? Ninguém que milita se embaraça com estas coisas. Por quê? Porque ele vive a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Quem é que alistou o servo de Deus para a guerra? É o Senhor Jesus. Para quê? Para a guerra. Para a guerra contra quem? Contra o mal, na salvação das almas. Né? E depois o verso 5 de 2 Timóteo, capítulo 2, diz: e se alguém também milita, né, não é coroado, se não militar legitimamente. Então, principalmente para a congregação, que esses caras querem receber a coroa da vida eterna, eles querem ser coroados com a vida eterna. Vida eterna não é uma coroa, vida eterna é um presente, é um dom. Coroa a vida eterna não é uma coroa, mas eles querem ser coroados com a vida eterna. Então aqui está dizendo, não é coroado se não militar legitimamente. Eles não vão receber, está na cara, né? Por quê? Porque eles querem militar todo embaraçados com o negócio dessa vida. Com a sua empresa, com o seu emprego, né? Com a tratativa das coisas para ganhar dinheiro, né? E abandona o verdadeiro trabalho do ministro, que é cuidar das ovelhas do Senhor Jesus. Entendeu? Agora veja, eu estou falando, eu vou provar para vocês, né? Vou provar agora para vocês que não são pastores, são mercenários realmente, tá? Porque você já viu algum desses anciãos expulsar demônios? Hein? Já viu? Eu nunca vi eles expulsarem demônios, né?
O Senhor Jesus diz, né, que quando o mercenário vê vir o lobo, né, ele vê a pessoa endemoniada, né, ele foge. Ele deixa as ovelhas e foge. Né? Então, eu não vi fugir, eu vi expulsar da igreja a pessoa que está endemoniada. Eu vi expulsar da igreja a família, porque a filha do casal ficou endemoniada. Entendeu? Então ele expulsou a família e para transferir a responsabilidade que é dele, se ele realmente tem um ministério de pastor, de ancião, de pastor para cuidar das ovelhas, ele deveria ir à casa dessa família e expulsar o espírito mau da filha daquele casal. Não, ele transferiu a responsabilidade. Ele começou a pregar na tribuna que certamente aquele casal, aqueles irmãos, eles estavam na desobediência, ou o pai ou a mãe, eles pecaram diante de Deus, por isso estavam na prova, e que então não era nem para passar na calçada daquela casa, porque essa coisa pega, entendeu? Então mentalizou a toda a nossa irmandade para desprezarem essa família. Tá? Isso eu vi com os meus próprios olhos. Tá? Eu fui fazer um exame de próstata, né? E precisava tomar 6 copos d'água antes do exame. E depois a moça falou, olha, daqui uma meia hora deixa a água descer para a bexiga, depois a gente faz o exame. Daqui a meia hora nós vamos fazer isso, dá uma voltinha por aí. Eu dei uma volta e vi numa esquina lá uma mulher aflita andando na área da casa. E uma criança gritando, né? Grito de aflição. E eu atravessei a rua, fui lá, eu fui por Deus, porque eu não me meto na vida das pessoas, sabe? Não gosto, né? Mas fui lá e perguntei para a mulher o que está acontecendo. E a mulher, pelo jeito, eu vi que ela era crente, eu não sei que igreja, mas eu vi que era crente. E ela me disse, é minha sobrinha, quando o meu cunhado, ela pede alguma coisa, o meu cunhado nega, e aí ela fica desse jeito, fica gritando e tal. Aí a menina pôs a cara na janela e eu vi a cara dela. E eu falei para a mulher, essa menina não é birra, não é malcriação dessa menina, não, ela está endemoniada. Aí a mulher destampou dizendo, né, gritando, eu já falei para o meu cunhado, é verdade mesmo, eu falei que esse é demônio, ele não acredita. Bem, aí o pai da criança, da menina, pôs a cara na janela, também viu que eu estava conversando com a cunhada dele, saiu pela outra porta da casa, porque era uma casa de esquina, saiu pelo fundo talvez e veio falar comigo. E quando ele chegou, eu falei para ele, meu irmão, é o seguinte, a sua filha não é rebelde, isso aí não é malcriação dela não, tá? Isso é espírito maligno, isso é demônio. Então você faz o seguinte, você chama lá o pastor, o líder da sua igreja, para vir orar com você. Isso é fácil resolver. Ele falou, não, irmão, ele não vem. Falei, mas como não vem? Tem que vir, o que é isso? Pois ele é o responsável pelas ovelhas que estão ali, que ele está atendendo, ele tem que vir. Falou, não, irmão, ele não vem. O ancião já falou da tribuna que é para a irmandade não passar na porta da minha casa, que essa coisa pega. Quando ele falou ancião, já entendi, né? Da congregação que está no Brasil. E ele falou, irmão, é o seguinte, minha esposa e eu nunca demos um problema na congregação. Nós nunca fomos chamados para uma reunião, irmão. Nós crescemos no corredor da congregação. Nunca demos um problema com o ministério. Mas agora, irmão, ele está dizendo, ele disse lá para a irmandade que certamente é porque eu pequei, ou minha esposa pecou diante de Deus, e nós estamos nessa prova com demônios. E disse para não passar nem na calçada da minha casa, que essa coisa pega. E, irmão, se eu estou andando na rua, eles vêm na mesma calçada, eles atravessam a rua para não me saudar. Se a gente encontra na farmácia, na padaria, eles nem não olham nem na minha cara, irmão, para me saudar. Mas eu estou sofrendo maior desprezo. Falei, então é o seguinte, irmão. Vai lá na Igreja Mundial. Vai lá na Igreja Mundial. Vai lá que você vai ver os pastores lá.
não vai nem pôr a mão na sua filha ou falar com você, sua filha. Lá da tribuna ele vai ordenar e o demônio vai pegar a malinha dele e vai embora, entendeu? Procura uma outra igreja, um pastor para orar com você. Aí ele olhou bem para mim, sabe, aquele olhar. Ele me falou, irmão, o irmão sente de entrar na minha casa? Falei, vamos lá. E fui lá, expulsei o espírito mal da filha dele. E também da esposa dele. Depois ele me falou que ela estava dando trabalho para ele. Entendeu? Então, essa é a prova. O mercenário, ele não tem poder de demônio. Não expulsa demônio. O Senhor Jesus diz que Satanás não expulsa Satanás. Entende? Porque ele é mercenário, ele foge das ovelhas, ele tem medo das ovelhas. Né? A comum congregação que eu frequentava aí, até antes de me casar, né? Tinha lá uma irmãzinha endemoniada, tá? Possessa de espíritos maus. Né? Todo culto, tá? O demônio tomava posse dela. Sabe o que os irmãos faziam? Os irmãos faziam? As porteiras pegavam a irmãzinha, levava para o quartinho lá do fundo da congregação, trancava, ficava lá trancada com os seus demônios, até que o culto terminasse, toda a irmandade tivesse ido embora. Aí eles soltavam a irmãzinha para voltar para sua casa, né? Para no culto seguinte voltar com os seus demônios novamente para perturbar o culto. Está entendendo? Por que não expulsavam? Não ia alguém lá expulsar? Porque eles são mercenários, eles não têm poder, não têm autoridade. Aí você vai me perguntar, por que você, irmão Jair, você que está falando aí, por que você não foi lá e expulsou? Sabe por quê? Porque eu estava no esquema da congregação, que é não ser solícito na obra de Deus, né? Eu não tinha ministério, como não tenho até hoje, né? Por que eu vou me meter? Isso é problema deles, né? Na minha cabeça eu pensava dessa maneira lá, há 20 anos atrás, né? 25 anos atrás. Não, isso aí tem mais tempo. Isso aí é há 35 anos atrás, entendeu? Essa era a minha cabeça, porque tive a minha cabeça manipulada por esses malfeitores, né? Eu não quis me envolver, claro. É assim que pensa o crente da congregação. Ninguém se envolve, isso aí é para o ancião, o cooperador resolver. E eles não têm como resolver, porque eles não são crentes. Eles são mercenários, tá? E eles vêm ver o diabo, né, o lobo vir e pegar as ovelhas, e eles, puxa o cara, tá? É o único caso? Não, tem mais. Eu vou contar para vocês. Eu vou provar isso com fartura de provas, né? Que estes homens não são, nada tem a ver, o Senhor não está na vida deles, está provado. Se você viu algum ancião, algum cooperador expulsando o espírito mal, é uma raridade, tá? Eu não digo que não exista, né? Mas eu nunca vi, tá? Eu nunca vi. Se você viu, por favor, manda para mim no meu e-mail, tá? Eu vou bater palma para ele, tá? Porque o verdadeiro crente em Jesus Cristo tem autoridade para expulsar demônios, tá? Vou mostrar para vocês aqui, Marcos, né? Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16. É o sinal para você saber se o cara é crente mesmo ou não. Lá em Marcos 16, versículo 17, diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Tá? Em meu nome, está aqui, farão o quê? Expulsarão os demônios. Entendeu? O bichinho tem que pegar a malinha e ir embora. Que é isso? Que história é essa que não vai querer sair? Tá? Por que eles não expulsam? Porque eles não são crentes, entende? Se eles fossem crentes em Jesus Cristo, eles teriam o sinal em suas vidas. Falarão novas línguas, falarão novas línguas. Isso é um sinal que a gente vê nos cultos da congregação o tempo todo, tá? Nas novas línguas, dom de novas línguas. Quando alguém vai para o ministério, eles perguntam, alguém é apresentado para o ministério, eles perguntam, ele fala novas línguas, né? Entende? Não pergunta se ele tem poder e autoridade para expulsar demônios. Não pergunta não.
eles perguntam se a pessoa fala novas línguas. Porque falar novas línguas é uma coisa fácil de inventar, de fazer, tá? Isso é facinho. Eu também poderia falar agora novas línguas. Ó, e Kalamanaia. Kalamanaia, não já ouviu? Já ouviu esse Kalamanaia aí? É facinho, é facinho. O diabo engana com facilidade. Agora, expulsar demônios, eles não expulsam, porque o Senhor Jesus ensinou lá em Mateus, né, capítulo 12, né, que demônio não expulsa demônios. Está lá no capítulo 12 de Galá, tá vendo aqui, ó? Mateus, vou pegar lá, ó, Mateus, capítulo 12. Os fariseus, versículo 24, mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus, porém, 25, né? Conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, né? Todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então, o demônio não expulsa demônios. Tá? É isso que ele está dizendo nesses versos. Tá? É isso que ele está falando. Então, veja, Marcos está demonstrando lá, Marcos 16, 15, né? 16, ele está dizendo, ó, estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Tá? Então veja, eu nunca peguei serpente na minha mão. E também nunca bebi coisa mortífera, veneno, né? É possível até que tenha me dado para beber alguma coisa venenosa. Eu não sei, né? Não sei, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Porque, mas eu não vou saber mesmo, porque não, o Senhor disse que não vai fazer mal algum. Pode estar veneno para mim à vontade, que nada vai me acontecer. Agora, já aconteceu de a serpente injetar o veneno no meu corpo. Tá? Eu fui picado por serpente venenosa. Tá? E eu não vi a serpente, mas a gente conhece a picada da serpente quando ela é venenosa, quando ela não é venenosa. Quando a serpente é venenosa, as presas venenosas estão na mandíbula superior. E ela vai deixar, o furo que essas presas fazem é um furo grande. E vai deixar 2 gotas de sangue grandes, 2 bolas de sangue grandes. E mais embaixo vai ter 2 bolinhas pequenas, que é os dentes da mandíbula inferior, que servem somente para segurar a carne, para que o veneno da serpente tenha efeito. Tá? E eu disse para o índio, né, que ele precisava seccionar esse ferimento, porque senão o que ia acontecer, né? Ele precisava seccionar esse ferimento, sugar, para tirar aquele veneno. Ele não quis fazer, ele dizia que era meu amigo, mas ele não quis fazer. E onde eu estava, no meio de índios, não tinha como, né? Não tinha como ter um antídoto para isso. E eu me lembrei dessa palavra do Senhor Jesus. Não fui eu que me lembrei, não. O Espírito Santo me fez lembrar. E eu disse para ele, ó, esqueça esse assunto, porque nada vai me acontecer. E eu estou aqui, né? O veneno da serpente, quando não dá gangrena, que apodrece a parte que foi picada, né? Apodrece, depois a pessoa acaba morrendo de gangrena, porque apodrece seu pé, sua mão, o que for, né? Bem como também, então, o veneno mata, ele acaba matando, né? Então, não me aconteceu nada, estou aqui até hoje, graças a Deus, isso aconteceu
há 55 anos eu estou livre disso. É um sinal do Senhor na minha vida, né? Mais ou menos parecido com o que aconteceu com Paulo. Que Paulo foi picado por uma serpente e nada lhe aconteceu. Isso está no livro de Atos. Livro de Atos, tá Atos 28. Mas, Paulo naufragou, né? E eles escaparam, no navio que ele estava, né? Paulo estava, ele naufragou e eles escaparam, nadando para uma ilha chamada Malta. Você vai ler isso no capítulo 28 do livro de Atos. E os bárbaros, né, que moravam naquela ilha, acolheram essas pessoas e acenderam uma grande fogueira. E recolheram aquelas pessoas por causa da chuva, estava chovendo muito forte e por causa do frio. Então, Paulo começou a juntar gravetos, pondo esses gravetos no fogo. E uma víbora, uma serpente, né? Uma serpente, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. A serpente, a víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. A serpente mordeu a mão de Paulo. E os bárbaros, né, os moradores daquela ilha, vendo-lhe a serpente pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como que, escapando do mar, a justiça não o deixa viver, né? Mas Paulo, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles, os bárbaros, né, esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas tendo esperado por muito tempo e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que ele era um Deus, né? Então veja, quem realmente é crente em Jesus Cristo não foge de demônios, né? Por quê? Porque na vida dele acompanham os sinais, né, de que ele é realmente um servo de Deus, né? E porque ele tem autoridade e poder para expulsar demônios, que você não vê nesse ministério que está aí. Eu vou continuar contando mais alguns casos, né, provando para vocês que estes homens não têm poder, não têm autoridade. Por quê? Porque eles não têm os sinais do Senhor Jesus em suas vidas. Tá bom? Então eu paro o vídeo por aqui, né? Já está longo demais, muito longo mesmo, né? Mas paro por aqui, tá bom? Vai seguir. Terão outros vídeos tratando desse assunto, tá? E vocês vão começar a ver coisas horríveis, pavorosas, provas incontestáveis de que esses homens são falsos profetas, endemoniados, estão debaixo da ação de demônios, né? E mataram nesse ministério maldito, né, milhares de pessoas e destruíram milhares de famílias, né? No final deste vídeo eu vou colocar em evidência uma tela. Clicando nela você vai ler um vídeo de nosso irmão André Souza, que é o nosso irmão, tá? Conhece muito bem a congregação. Ele foi criado nos corredores da congregação, diferente da minha pessoa, né? Que eu fui para a congregação, já era um homem de 30 anos, né? Então já um homem feito, né? E que conheço muito pouco, nem 10% do que ele conhece. E que ele sofreu uma grande agressão por parte desse ministério aí, tá? Esse ministério intentou matar a sua alma e destruir a sua família, tá? E ele está fazendo vídeos e está ajudando muita gente, tá? Ajudando muita gente. Então, se você clicar na tela final lá, o vídeo do irmão André Souza, você vai ver e vai aprender muitas coisas importantes, tá bom? Eu paro meu vídeo por aqui, né? Divulgue os meus vídeos nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, nas comunidades, né? E se inscreva no meu canal do YouTube, tá bom? Para receber mais vídeos.
Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no nome do Senhor Jesus.